Você vai vestida assim? Meu namorado disse que me amava, mas tentou me controlar. Meu nome é Thaís, tenho 26 anos e trabalho como caixa no supermercado Conquista, ali na Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas e me dá aquela sensação boa de independência. Acordo cedo, pego o ônibus lotado na Avenida Amazonas e passo o dia passando compras, ouvindo histórias alheias e trocando sorrisos automáticos com clientes que mal olham para minha cara. Mas minha vida pessoal? Essa eu achava que estava nos trilhos. Namorava o Caio há 2 anos. Engenheiro, 32 anos. Bonito, educado, aquele tipo de homem que as tias elogiam no almoço de domingo. Que sorte a sua, Thaís. Ele é tão atencioso. Minha mãe adorava repetir isso. E eu acreditava. Caio me buscava no trabalho quase todo dia. Levava flores de vez em quando. Dizia que eu era a mulher da vida dele. No começo, aquilo tudo me fazia sentir especial, sabe? Como se eu tivesse finalmente encontrado alguém que me valorizava de verdade. Mas tem coisas que a gente só percebe quando já está fundo demais. Tudo começou a rachar naquela sexta-feira de abril. Lembro como se fosse ontem. Era aniversário da Jéssica, minha melhor amiga desde o ensino médio. Ela ia fazer uma festinha no apartamento dela, lá no bairro Sagrada Família. Nada muito grande, só as amigas mais próximas. Fazia meses que eu não saía direito, que não me arrumava só por mim. Decidi caprichar. Comprei um vestido preto num brechó da Afonso Pena. Nada absurdo, juro. Era justo, sim, mas na medida. Decote comportado. Comprimento na altura dos joelhos. Me senti bonita quando me olhei no espelho. Passei um batom vermelho. Soltei meus cabelos castanhos que caíam em ondas naturais nos ombros. E sorri pra mim mesma. Você tá linda, garota. Caio chegou pra me buscar às 7 da noite. Quando abri a porta, ele parou. Me olhou de cima a baixo. Demorou. Aquele silêncio pesado encheu o corredor do meu apartamento. Senti meu estômago apertar. Oi, amor, eu disse, tentando soar natural. Tô pronta. Ele forçou um sorriso, mas seus olhos não acompanharam. Você vai vestida assim? O tom era leve, quase casual, mas tinha algo por baixo. Algo que me fez recuar um passo sem perceber. Como assim? Tá ruim? Minha voz saiu pequena, insegura. Caio suspirou, passou a mão pelo cabelo e entrou no apartamento. Fechou a porta atrás dele. Não é que tá ruim, Thaís. Você é linda, isso você sabe. Mas esse vestido, não sei, não é muito... chamativo? Chamativo. A palavra me atingiu como um tapa. É só um vestido preto, Caio. Nada demais. Eu sei. Ele se aproximou, colocou as mãos nos meus ombros, me olhando com aquela expressão preocupada que ele usava quando queria parecer razoável. Mas, amor, você vai sair. Vai ter um monte de gente lá. Eu não sou controlador. Você sabe disso. Só não acho que isso é roupa pra você sair por aí, entende? É por você. Eu me preocupo. Meu coração acelerou. Não de paixão, de confusão. Mas todas as meninas vão estar arrumadas. É um aniversário, Caio. Exatamente por isso. Ele apertou meus ombros de leve. Um gesto que deveria ser carinhoso, mas pareceu mais uma âncora me puxando para baixo. Você não precisa chamar atenção, Thaís. Você já é especial do jeito que é. Só, vai lá, troca de roupa. Coloca aquela calça jeans que eu gosto e aquela blusa clara. Você fica linda assim também. Fiquei parada, processando. Parte de mim queria gritar não. Queria dizer que eu tinha todo o direito de usar o que quisesse. Mas outra parte, aquela parte que tinha sido moldada por 2 anos de cuidados dele, começou a duvidar de mim mesma. Tá, eu murmurei. Vou trocar. O sorriso dele voltou. Largo, satisfeito. Sabia que você ia entender, amor. É por isso que eu te amo. Você é sensata. Voltei pro quarto, tirei o vestido preto e coloquei a calça jeans e a blusa clara. Quando me olhei no espelho de novo, não me reconheci. Não era mais eu. Era a versão de mim que Caio aprovava. E foi ali, naquele reflexo apagado, que algo dentro de mim começou a gritar, mas eu ainda não sabia ouvir. Os meses seguintes foram como areia escorregando pelos meus dedos. Cada grão era uma parte de mim que eu ia perdendo sem perceber. Depois daquela noite do vestido preto, as coisas mudaram. Ou melhor, eu mudei. Caio continuava o mesmo, atencioso, presente, sempre com aquele sorriso que desarmava qualquer questionamento.
Mas eu comecei a me policiar. Antes de sair de casa, me olhava no espelho e pensava: será que o Caio vai aprovar? Antes de postar uma foto no Instagram, pausava com o dedo sobre o botão de publicar e pensava: será que isso vai incomodá-lo? Parei de usar batom vermelho porque ele disse que me deixava com cara de vulgar. Parei de sair com as meninas, porque ele sempre arrumava um motivo para ficar chateado quando eu ia. Você prefere elas a mim? Ele perguntava, com aquela voz magoada que me fazia sentir culpada. Claro que não, amor. Então por que precisa sair tanto? A gente não se basta. E eu cancelava. Mandava mensagem no grupo das amigas dizendo que estava cansada, que tinha muito trabalho no dia seguinte, que preferia ficar em casa. As desculpas foram se acumulando, até que os convites pararam de chegar. No supermercado, eu ia no automático. Bip, bip, bip. Passava os produtos, forçava sorrisos e voltava para casa onde Caio me esperava com o jantar pronto e Netflix ligada. Parecia romântico, parecia cuidado, mas era uma gaiola, invisível, mas apertada. Foi numa terça-feira de julho que tudo começou a mudar. Eu estava no caixa 3, aquele do canto, quando vi ela, Mirelle. Não a via fazia uns 6 meses, desde que ela parou de fazer compras ali no Conquista. Ela era diferente das outras clientes. Sempre simpática, sempre me tratava pelo nome, sempre fazia questão de perguntar como eu estava de verdade. Thaís. Ela abriu um sorriso largo quando me viu. Tinha o cabelo cacheado preso num coque alto, brincos grandes e coloridos, e uma camiseta estampada com os dizeres: meu corpo, minhas regras. Mirelle, que saudade. Eu sorri de volta, e percebi que era um sorriso genuíno. Fazia tempo que eu não sorria assim. Ela colocou as compras na esteira. Frutas, verduras, um pote de sorvete. Sumida, né? Mudei pro Barro Preto, mas vim aqui matar a saudade do mercado e de você, óbvio. Passamos uns minutos conversando enquanto eu registrava os produtos. Ela me contou que estava terminando psicologia na PUC e que estava envolvida em projetos de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Seus olhos brilhavam quando falava disso. E você, Thaís, como tá a vida? Pausei. A resposta automática estava na ponta da língua. Tudo bem, normal. Mas algo no jeito que ela me olhava, com atenção genuína, me desarmou. Tá indo, eu disse. E minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Mirelle inclinou a cabeça. Só isso? Olhei ao redor. Tinha gente na fila atrás dela. Não era hora nem lugar. É complicado. Ela pegou o celular, desbloqueou e me passou. Anota seu número aí. Vamos tomar um café qualquer dia desses. Sério, eu senti falta de você. Anotei meu número, apesar da vozinha na minha cabeça dizendo que Caio não ia gostar. Mirelle pagou as compras, me deu um abraço apertado por cima do balcão e foi embora com um "te chamo". E ela chamou. 2 dias depois. Marcamos num café pequeno na Savassi, num sábado de manhã. Caio tinha ido para um churrasco com os amigos da faculdade. Disse a ele que ia no salão cortar o cabelo. Menti, e me senti mal por mentir. Mirelle já estava lá quando cheguei, com 2 cappuccinos na mesa. A gente conversou sobre tudo. Trabalho, família, filmes, bobagens. Mas ela notou. Notou o jeito que eu desviava o olhar quando falava do Caio. Notou como eu puxava a manga da blusa para cobrir melhor os pulsos. Notou o que eu não estava dizendo. Thaís, ela disse depois de um silêncio. Você tá bem mesmo? Respirei fundo. E pela primeira vez em meses, falei a verdade. Eu não sei, Mirelle. Eu acho que eu tô me perdendo. Ela pegou minha mão sobre a mesa. Me conta. E eu contei. Sobre o vestido. Sobre os comentários. Sobre como eu tinha parado de sair. De me arrumar. De ser eu. Sobre como me sentia pequena perto dele. Mesmo quando ele dizia que me amava. Mirelle não me julgou. Não me disse que eu estava exagerando. Ela só ouviu. E quando eu terminei, ela apertou minha mão. Thaís, o que você está descrevendo não é amor. É controle. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Mas ele não me bate. Não me xinga. Não precisa. Ela interrompeu. Gentil, mas firme. Abuso emocional é real. E é perigoso justamente porque a gente não vê as marcas. Voltei para casa naquele dia com um peso no peito e uma clareza incômoda começando a se formar. Caio me recebeu com um beijo na testa e pergunta sobre o cabelo. Desisti de cortar. Eu disse. Ainda bem. Você fica linda assim. E eu percebi.
Ele nunca me perguntou o que eu achava. Agosto chegou com um frio que cortava a pele, mas nada se comparava ao gelo que começou a se formar entre mim e Caio. Ou melhor, o gelo que eu comecei a sentir. Ele continuava igual, mas eu estava mudando. Devagar, mas mudando. Depois daquela conversa com Mirelle, passei a reparar em coisas que antes eu ignorava. Como ele sempre decidia onde a gente ia comer. Como ele mudava de assunto quando eu falava sobre fazer um curso ou uma viagem. Como ele checava meus celulares de brincadeira, enquanto eu tomava banho. Só tô vendo as fotos que você tirou, amor. Ficaram lindas. Será que eram brincadeiras mesmo? Mirelle e eu passamos a nos falar todo dia. Ela me mandava textos, vídeos, artigos sobre relacionamentos abusivos. Eu lia tudo escondida, no intervalo do trabalho, com o coração acelerado como se estivesse fazendo algo errado. Mas estava apenas me informando. Estava apenas tentando entender o que estava acontecendo comigo. Você merece ser livre, Thaís. Ela me disse numa ligação. Livre para ser quem você é, sem medo de julgamento. Comecei a testar limites. Pequenos. Quase imperceptíveis. Usei um esmalte vermelho que tinha guardado na gaveta. Caio notou. Vermelho? Sério? Ele riu. Mas não era uma risada alegre. Parece unha de... Deixa pra lá. De quem, Caio? Ele me olhou surpreso. Eu nunca rebatia. Nada, amor. Só achei estranho. Não combina com você. Mas eu não tirei. Deixei o esmalte vermelho por uma semana inteira. E cada vez que olhava para as minhas unhas, sentia uma pontinha de rebeldia que me fazia respirar melhor. A situação explodiu numa quinta-feira à tarde. Eu estava no caixa, na correria de sempre, quando senti uma presença forte ao meu lado. Olhei e era ele, Caio, no meio do supermercado, no meu horário de trabalho, sem avisar. Oi, amor. O sorriso não chegou aos olhos dele. Precisamos conversar. Meu coração disparou. Caio, eu tô trabalhando... É rápido. Ele se virou pro cliente que estava esperando. Licença, é urgente. A vergonha me queimou. Pedi desculpas pro cliente e pro meu supervisor. E saí com Caio até o corredor dos fundos, perto do depósito. Minha chefe, Dona Marta, me lançou um olhar preocupado, mas não disse nada. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Minha voz tremia. Ele cruzou os braços. Vi que você postou uma foto ontem. Meu estômago gelou. Era uma selfie simples, na Praça da Liberdade, num domingo de sol. Eu estava sozinha, sorrindo, nada demais. E você não me avisou que ia sair. E tá usando aquele batom de novo. Ele deu um passo à frente. Com quem você estava? Eu estava sozinha, Caio. Fui caminhar. Preciso de permissão agora? A palavra saiu antes que eu pudesse segurar. Permissão. E ela pairou no ar. Pesada, reveladora. O rosto dele endureceu. Não bota palavras na minha boca. Eu só me preocupo com você. Mas parece que você não valoriza isso. Eu valorizo, mas nada, Thaís. Ele segurou meu braço. Não forte o suficiente para machucar, mas firme o bastante para me assustar. Você é minha. Não se esquece disso. O corredor ficou pequeno. O ar, rarefeito. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um alarme. Você é minha. Não. Eu te amo. Não. Estou com ciúmes. Você é minha. Como um objeto. Como uma posse. Me solta. Minha voz saiu baixa, mas firme. Thaís, eu disse, me solta. Ele soltou, surpreso. Olhou ao redor e percebeu que 2 funcionários do estoque estavam olhando. Constrangido, ele recuou. A gente conversa em casa. Ele murmurou. E saiu. Voltei pro caixa com as pernas bambas. Dona Marta veio até mim durante o intervalo. Tá tudo bem, filha? Ela tinha uns 60 anos. Cabelos grisalhos e olhos que tinham visto muita coisa na vida. Tá, Dona Marta. Desculpa o transtorno. Ela segurou minha mão. Olha, eu não vou me meter onde não sou chamada, mas eu já vi muito homem que age como seu namorado. E não termina bem, Thaís. Não termina bem. Aquelas palavras ficaram comigo o resto do dia. À noite, Caio me mandou mensagem atrás de mensagem, pedindo desculpas, dizendo que exagerou, que me amava demais, que tinha medo de me perder, que ia melhorar. Eu não respondi. Liguei para Mirelle. Ele te segurou? Ela perguntou, alarmada. Sim, e disse que eu sou dele. Silêncio do outro lado. Depois, Thaís, você precisa sair disso. Agora. Eu sei. Eu acho que eu sei. Onde você pode ficar.
Você tem pra onde ir? Pensei na minha prima Letícia, que morava em Contagem. A gente não era super próxima, mas ela sempre dizia que eu podia contar com ela. Eu tenho. Eu vou dar um jeito. Não vai ficar fácil. Mirelle me alertou. Homens assim não soltam fácil. Ele vai tentar te convencer a voltar. Vai te fazer promessas. Vai te trazer presentes. Vai chorar. Você precisa se manter firme. Eu vou tentar. Não, Thaís. Você vai conseguir. Eu tô aqui com você. Desliguei o telefone e olhei para a janela. Lá fora, Belo Horizonte brilhava com suas luzes, indiferente ao meu caos interno. Mas dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, uma decisão estava se solidificando. Eu ia sair. Ia me libertar. Ia recuperar quem eu era antes de me perder nele. Mesmo que doesse. Mesmo que fosse assustador. Porque ficar doía mais. A decisão de sair não foi repentina. Foi construída em silêncio, tijolo por tijolo, durante noites em claro e dias de ansiedade no trabalho. Cada mensagem de Caio, cada "eu te amo", seguido de "mas você precisa mudar isso", cada olhar de desaprovação, eram mais um tijolo nessa parede que eu precisava escalar para respirar de novo. Liguei para Letícia numa sexta à noite, quando Caio tinha ido para a academia. "Prima, posso ficar uns dias na sua casa?" Letícia não fez perguntas invasivas, apenas disse: "Claro, quando você vem? Amanhã, se der. A porta tá aberta. E Thaís? Eu tô aqui, viu? Passei aquela noite empacotando minhas coisas. Roupas, documentos, o colar que minha avó me deu, algumas fotos antigas de antes dele. Deixei pra trás tudo que ele tinha me dado. O perfume caro, os brincos de prata, o ursinho de pelúcia gigante. Não queria nada que me lembrasse da prisão que aquele relacionamento tinha se tornado. Às 6 da manhã de sábado, antes que Caio acordasse, eu já estava na rodoviária com uma mala e uma mochila. Deixei uma carta em cima da mesa da cozinha. "Caio, eu preciso de espaço. Não me procure. Thaís." Simples, direto, sem dar margem para negociação. O ônibus até Contagem demorou 40 minutos que pareceram horas. Cada segundo eu esperava meu celular tocar. Esperava ver o nome dele na tela. Mas ele ainda estava dormindo. Eu tinha uma janela de tempo. E usei. Letícia me recebeu com um abraço apertado e café passado. A casa dela era pequena, aconchegante, cheia de plantas e luz natural. Me senti segura pela primeira vez em meses. "Fica o tempo que precisar", ela disse, me mostrando o quarto de hóspedes. "E, quando você quiser conversar, eu tô aqui." Os primeiros dias foram um misto de alívio e pânico. Caio me ligou 47 vezes no primeiro dia. Mandou 89 mensagens. Eu bloqueei o número. Ele criou outro. Bloqueei de novo. Ele começou a me mandar e-mails. "Thaís, por favor, me responde. Eu tô desesperado. O que eu fiz? A gente conversa. Amor, eu mudo. Eu prometo. Você não pode fazer isso comigo. A gente é um casal. Você não decide sozinha. Tá, você quer espaço? Eu dou. Mas pelo menos me diz que você tá bem. E o pior de todos, eu te amo demais pra te perder assim. Se você não voltar, eu não sei o que eu faço." Aquilo me abalou. A culpa veio como uma onda. E se ele fizesse algo? E se fosse minha culpa? Mirelle percebeu minha hesitação quando conversamos por videochamada. "Thaís, isso é manipulação. Ele tá te responsabilizando pelas ações dele. Você não é culpada de nada. Você só tá se protegendo. Mas e se? Não. Sem e se. Você não é responsável pela saúde emocional dele. Você é responsável pela sua." Comecei terapia na semana seguinte. A psicóloga, Dratlarian Renata, tinha consultório em Contagem mesmo, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, óculos de aro fino e um jeito calmo de falar que me fazia sentir que eu podia desabar ali sem julgamento. E eu desabei. Chorei sessões inteiras. Falei sobre como me sentia pequena, sobre como tinha deixado de ser eu mesma, sobre o medo constante de desagradá-lo, sobre a vergonha que sentia por ter demorado tanto para perceber. "Você não tem que sentir vergonha, Thaís." Renata me disse, passando uma caixa de lenços. Relacionamentos abusivos são insidiosos. Eles não começam com violência explícita. Começam com cuidado, com preocupação, até que você percebe que não tem mais controle sobre a própria vida. Como eu deixei isso acontecer? Você não deixou. Isso não é culpa sua.
Ele que escolheu te controlar. Agora você tá escolhendo sair. E isso é coragem. Coragem. A palavra soou estranha. Eu não me sentia corajosa. Me sentia assustada, perdida, quebrada, mas estava de pé. E isso já era alguma coisa. 2 semanas depois da minha saída, Caio descobriu onde eu estava. Não sei como. Talvez tenha perguntado para minha mãe. Talvez tenha seguido Letícia. Mas ele apareceu. Era uma terça à noite. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Tinha conseguido transferência temporária para uma unidade do Conquista em Contagem. Estava cansada, mas tranquila, até ouvir a campainha. Letícia abriu a porta, e lá estava ele, Caio, com flores na mão, olhos vermelhos, roupa amarrotada. Thaís, por favor, só me escuta. Meu corpo congelou. Letícia olhou para mim, esperando instruções. Respirei fundo. Entra, Letícia. Eu converso com ele aqui fora. Você tem certeza? Tenho. Ela entrou, mas deixou a porta entreaberta. Saí para a calçada. Caio tentou se aproximar, mas eu recuei. Não, eu disse. Fica aí. Ele parou, segurando as flores como se fossem um escudo. Thaís, eu errei. Eu sei que eu errei, mas a gente pode consertar. Eu tô fazendo terapia. Juro. Tô mudando. Você começou terapia faz 2 semanas, Caio. Mudança real leva tempo. Então me dá esse tempo. Volta pra casa. A gente faz junto. Não. A palavra saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Não? Ele repetiu, incrédulo. Não. Eu não vou voltar. E você precisa aceitar isso. O rosto dele mudou. A máscara do homem arrependido escorregou. E por baixo estava raiva. Raiva pura. Você não pode fazer isso comigo. Eu dei tudo pra você. Você não me deu liberdade. Liberdade? Você quer liberdade pra quê? Pra sair por aí, pra arranjar outro? E ali estava. A verdade por trás do amor. O medo de me perder não era sobre mim. Era sobre o controle que ele tinha sobre mim. Vai embora, Caio. Thaís, vai embora. Ou eu chamo a polícia. Ele jogou as flores no chão e por um segundo achei que ele fosse avançar. Mas Letícia apareceu na porta, celular na mão. Já tô discando, ela disse, dura. Caio me lançou um olhar que misturava mágoa e fúria. Depois entrou no carro e saiu em alta velocidade. Minhas pernas falharam. Letícia me segurou antes que eu caísse. Você foi incrível, ela sussurrou. Mas eu não me sentia incrível. Me sentia exausta e com medo do que viria a seguir. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Caio não apareceu de novo, mas sua presença pairava como uma sombra. Eu checava as redes sociais compulsivamente. Bloqueava perfis falsos que ele criava para me stalker e pulava cada vez que ouvia um carro freando na rua. Mirelle foi categórica. Você precisa de uma medida protetiva. Fui à delegacia da mulher em Belo Horizonte numa manhã de setembro. O prédio era antigo, as paredes pintadas de um verde desbotado, que tentava passar tranquilidade, mas só deixava tudo mais pesado. Sentei numa cadeira dura de plástico e contei minha história para a delegada Fernanda, uma mulher de uns 40 anos. Olhar cansado, mas atento. Ela não minimizou nada. Não me perguntou. Mas ele te bateu? Apenas ouviu. Anotou. E disse. Você fez certo em vir. Vamos pedir a medida protetiva. Ele não vai poder se aproximar de você, da sua casa, do seu trabalho. Saí de lá com um protocolo nas mãos e um alívio estranho no peito. Era oficial agora. Eu tinha dado nome ao que vivi. Eu tinha pedido ajuda. Não estava mais sozinha naquela luta. A medida protetiva foi deferida em 1 semana. Caio foi notificado. E pela primeira vez, fiquei 2 dias seguidos sem mensagens dele, sem e-mails, sem ligações de números desconhecidos. Silêncio. E no silêncio, comecei a me reconstruir. A terapia com Dras Renata se tornou meu porto seguro. Nas sessões, aprendi a nomear sentimentos que eu tinha enterrado. Raiva, tristeza, vergonha, mas também esperança, também força. Você percebe como tem falado diferente? Ela me perguntou numa sessão. Nas primeiras semanas, você se culpava por tudo. Agora você está começando a reconhecer que não foi sua culpa. Era verdade. Devagar, eu estava me perdoando. Perdoando por ter demorado a sair. Por ter acreditado que amor era sacrifício. Por ter me anulado achando que isso me faria amada. Voltei a sair com as amigas. Jéssica quase chorou quando eu apareci no encontro que ela marcou num barzinho na Savassi. Thaís,
A gente sentiu tanto a sua falta. Ela me abraçou forte, e outras 3 amigas se juntaram num abraço coletivo que me fez sentir em casa. Contei tudo para elas, sem filtro, sem vergonha. E elas ouviram, apoiaram e me lembraram de quem eu era antes de me perder. Você sempre foi a mais animada de todas, disse Carol, secando uma lágrima. A gente te via sumindo e não sabia como te alcançar. Mas você voltou. Você conseguiu. Eu estava voltando, pedaço por pedaço. 3 meses depois da minha saída, recebi uma notificação. Caio tinha violado a medida protetiva. Tinha ido até o supermercado onde eu trabalhava na Santa Efigênia. Eu tinha voltado para a unidade antiga e tentado falar comigo. Dona Marta, bless her heart, não deixou. Chamou a segurança e a polícia. Ele foi detido. Passou uma noite na delegacia e foi solto com advertência severa. Uma nova violação e ele seria preso de verdade. Quando soube disso, senti medo, mas também senti algo novo, convicção. Eu não ia mais recuar. O confronto final aconteceu num sábado de dezembro, 3 dias antes do Natal. Letícia tinha saído para fazer compras. Eu estava sozinha em casa, organizando enfeites de Natal. Pela primeira vez em anos, eu estava animada com as festas. Ia passar o Réveillon com minha família, livre, sem ter que pedir permissão. A campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era ele. Meu primeiro instinto foi não abrir, ligar para a polícia. Mas então percebi. Eu não podia passar o resto da vida com medo. Precisava encerrar isso. De verdade. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança no lugar. Meu celular estava na mão, gravando. Caio, você tá violando a medida protetiva de novo. Ele parecia diferente. Mais magro, barba por fazer, olheiras fundas. Eu só vim te trazer isso. Ele ergueu uma caixa. Suas coisas que ficaram no apartamento. Deixa aí na porta. Eu pego depois. Thaís, por favor, só me escuta. Pela última vez, respirei fundo. 5 minutos. Aqui mesmo. Ele colocou a caixa no chão e passou a mão pelo rosto. Eu estraguei tudo, né? Você escolheu me controlar ao invés de me amar. Eu te amava. Não. Minha voz saiu firme, clara. Você amava na ideia de mim, a versão que você tentou moldar, mas nunca me conheceu de verdade. Nunca quis conhecer quem eu realmente sou. Ele balançou a cabeça, como se recusasse a aceitar. Eu posso mudar. Talvez você possa. Espero que você mude, Caio. De verdade. Pela próxima pessoa que entrar na sua vida. Mas não vai ser comigo. Porque eu não sou sua. Nunca fui. E nunca vou ser. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Mas não eram lágrimas de amor. Eram de frustração. De perda de controle. E se eu disser que não consigo viver sem você? Aí eu vou dizer que você precisa de ajuda profissional. Porque ninguém deve viver por outra pessoa. E ninguém deve fazer outra pessoa se sentir culpada por escolher a própria felicidade. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, definitivo. Adeus, Caio. Fechei a porta. Encostei nela, coração disparado, mãos tremendo. Ouvi os passos dele se afastando, o carro ligando, o som do motor sumindo na distância. E então, só então, respirei. 2 semanas depois, estava de volta no apartamento que eu dividia com uma amiga nova, perto da Pampulha. Vida recomeçando, rotina se ajustando. Eu me reencontrando. Era véspera de Ano Novo. Jéssica tinha me convidado para a mesma festa do ano anterior. A festa onde tudo começou a rachar. Vai ter tema branco. Bota aquele vestido lindo que você me mostrou. Era o vestido preto, o que eu nunca usei naquela noite. Olhei para ele no cabide. Por um segundo, hesitei. Memórias voltaram. Mas então peguei o vestido, segurei contra o corpo e me olhei no espelho. E sorri. Vesti o vestido preto, justo, bonito, meu. Passei o batom vermelho que eu tinha recomprado. Soltei meus cabelos castanhos em ondas naturais. E quando me olhei no espelho, vi quem eu sempre fui, antes de me perder. Vi Thaís, livre, inteira, viva. A festa estava animada quando cheguei. Música alta, gente rindo, energia boa. Jéssica correu até mim e me abraçou. Você tá deslumbrante. Eu tô me sentindo eu mesma de novo. Dançamos, conversamos, brinamos. E quando a contagem regressiva começou, saímos pra varanda para ver os fogos. 10, 9. Pensei em tudo que passei. 8, 7.
Pensei em tudo que aprendi. 6, 5. Pensei em quem eu era agora. 4, 3, 2, livre. 1. Feliz ano novo. Os fogos explodiram no céu de Belo Horizonte, cores vibrantes contra o céu escuro. E ali, naquela varanda, rodeada de amigas verdadeiras, vestindo o que eu queria, sendo quem eu era, senti algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Mirelle apareceu ao meu lado, me entregando uma taça de espumante. Um brinde, ela disse, erguendo a taça. Ao quê? Ela sorriu. A liberdade, a coragem e as mulheres que escolhem a si mesmas. Bati minha taça na dela. A liberdade. E naquele momento, sob o céu estrelado e os fogos coloridos, jurei para mim mesma. Nunca mais deixaria ninguém apagar minha luz. Nunca mais me faria pequena para caber no amor de outra pessoa, porque eu aprendi da forma mais dolorosa. Amor de verdade não controla. Amor de verdade liberta. E eu, finalmente, era livre. Hoje eu me visto como quiser. Saio quando quiser. Posto o que quiser. Amo quem quiser. Começando por mim mesma. Porque ninguém mais dita quem eu sou. Eu sou Thaís. E isso sempre foi, e sempre será, suficiente. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.